Prepare-se para navegar, porque o Discovery na Escola vai viajar para as Ilhas Galápagos em Desvendando os Segredos Genéticos. Vamos ver como esse lugar único contribuiu com a ciência em Ilhas da Evolução. Depois, vamos ver como um cientista usa seu conhecimento em pesquisas científicas avançadas em benefícios do genoma humano. Finalmente, vamos acompanhar este cientista em sua viagem ao redor do mundo à procura de tesouros genéticos no oceano em Futuro Minúsculo. Iguanas marinhas e micróbios, a seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual foi a hipótese de Darwin baseada em seus experimentos nas Ilhas Galápagos? Qual a contribuição de Darwin para a ciência moderna? Quando Charles Darwin chegou às Ilhas Galápagos, ele encontrou espécies únicas de animais. Ele fez desenhos e anotações a respeito de tudo o que observou. Suas observações ajudaram a mudar a visão do mundo sobre natureza e ciência. As 13 grandes Ilhas Galápagos se formaram entre 3 e 5 milhões de anos atrás, quando vulcões submarinos produziram uma cadeia de ilhas a 960 quilômetros da costa. Os seres vivos que voaram ou flutuaram até essas ilhas ficaram isolados. Ao longo de milhões de anos, eles se adaptaram ao ambiente único das ilhas de uma forma diferente das espécies que ficaram no continente. Em 1831, o naturalista Charles Darwin e a tripulação do HMS Beagle partiram da Inglaterra para uma expedição de 5 anos ao redor do mundo. Quando eles chegaram a Galápagos, em 1835, viram criaturas que despertaram a curiosidade científica de Darwin. Ele encontrou muitas espécies que nunca tinha visto antes. Além disso, Darwin percebeu que de uma ilha para outra havia diferenças entre as espécies, como tartarugas com diferentes tipos de cascos e tentilhões com diferentes tipos de bicos. Darwin fez anotações e desenhos detalhados das espécies que encontrou e coletou milhares de espécimes. Quando ele voltou à Inglaterra, gastou 20 anos analisando e interpretando suas descobertas e fazendo mais pesquisas em biologia e geologia. Finalmente, em 1859, ele apresentou sua hipótese revolucionária. Em A Origem das Espécies através da Seleção Natural, Darwin apresentou um argumento polêmico para a época, que todas as espécies mudavam ao longo do tempo ou evoluíam. Darwin dizia que as espécies mudavam o tempo todo e que isso era resultado de sua adaptação ao ambiente. Por exemplo, os pés azuis deste atobá são uma adaptação. As fêmeas são atraídas por machos com pés azuis. Então, esses machos têm mais chances de se reproduzir e de passar essa característica para a sua prole. Assim, se uma adaptação dá ao ser vivo uma vantagem sobre os outros de sua espécie, como pernas fortes para nadar e mergulhar aqui em Galápagos, ele tem mais chance de sobreviver e passar essa característica à próxima geração. Com o tempo, essas adaptações podem surgir em populações isoladas, como as de Galápagos, e dar origem a novas espécies. A iguana marinha de Galápagos fornece evidência convincente das ideias de Darwin. Acredita-se que os ancestrais das iguanas marinhas eram iguanas terrestres que chegaram à ilha flutuando em troncos. Mas o alimento nas ilhas vulcânicas era escasso.
Na competição por comida, algumas iguanas tiveram sucesso aventurando-se na água. As iguanas terrestres com caudas um pouco mais adequadas para nadar ou focinhos mais curtos para tirar alimento das rochas tinham vantagem sobre as iguanas sem essas características. Darwin sugeriu que, por milhões de anos, as iguanas cujas características físicas eram mais apropriadas ao mergulho tinham mais chances de sobreviver e de produzir descendentes. Com o passar das gerações, uma porcentagem cada vez maior de iguanas herdava essas características favoráveis, até que as iguanas marinhas evoluíram como uma espécie diferente das iguanas terrestres. Darwin chamou este processo de seleção natural. Os seres vivos com características favoráveis de adaptação foram selecionados pela natureza para sobreviver no seu habitat ou para ocupar um novo habitat. Darwin encontrou criaturas com adaptações únicas em Galápagos, e os pesquisadores de hoje continuam encontrando. As gaivotas de cauda bifurcada têm grandes olhos vermelhos, o que lhes dá vantagem competitiva sobre as outras gaivotas na busca de alimento. Esse tipo de gaivota não é comum. Elas têm um olho muito grande, o que é uma bela adaptação para se alimentarem à noite. Essa gaivota se alimenta principalmente de organismos bioluminescentes que clareiam a superfície do oceano à noite. Estas gaivotas evoluíram para conseguir ter acesso a uma fonte de alimento que outras gaivotas não têm. Estas adaptações ajudam a garantir se torná-los alvos fáceis de predadores. É difícil para nós, seres humanos, que estamos acostumados com a luz, entendermos por que esses peixes são tão coloridos. E com a luz do sol ficamos espantados e perguntamos por que diabos esses peixes são tão coloridos, brilhantes, num ambiente tão escuro. Então deixamos nossos olhos se adaptarem a pouquíssima luz, a uns 370 metros abaixo da superfície, e percebemos que há alguma luz penetrando nessa água tropical límpida, onde os peixes sobressaem como se fossem uma gota de sangue. Eles são muito coloridos e, de repente, desaparecem no seu habitat. Eles parecem pedaços de recife quebrados. Aquela cor é muito adaptativa. Eu não sei dizer por que é tão bonita. Eu não consigo imaginar a vantagem disso. Uma característica que poderia ser prejudicial para peixes de águas rasas, na verdade é favorável em águas profundas de Galápagos e se espalhou entre as populações marinhas. 170 anos atrás, as incríveis criaturas de Galápagos fizeram Charles Darwin perguntar de onde vinham as espécies. E elas nos fornecem respostas até hoje. Você sabia que Charles Darwin recebeu um ensaio de outro naturalista em 1858 que propunha uma teoria muito parecida com a sua? Ambos receberam crédito pela teoria da seleção natural, mas Darwin tinha começado a escrevê-la em 1838. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Qual foi a hipótese de Darwin baseada em seus experimentos nas Ilhas Galápagos? Qual a contribuição de Darwin para a ciência moderna? Agora tente isto. Faça um gráfico mostrando as mudanças nas iguanas ao longo do tempo. De que formas as mudanças nas iguanas marinhas mostram evidências das afirmações de Darwin? Se você quiser saber mais sobre Charles Darwin, confira os seguintes websites. Enquanto
Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual o valor científico do estudo do plâncton e de outros micro-organismos marinhos? Como o estudo da genética contribui para o desenvolvimento de fontes de energia alternativas? As descobertas e conclusões de Charles Darwin são significativas até hoje. Seguindo seus passos, cientistas viajaram o mundo para estudar a infinidade de espécies que habitam a Terra. O poder do código genético. Informação de cada ser vivo, incluindo o homem. Começamos a testar esse novo método e ele funcionou muito bem. J. Craig Venter descobriu ferramentas para decodificar os 25 mil genes do genoma humano e por isso se tornou um dos mais famosos biólogos. É o mapa mais importante, mais fantástico, jamais produzido pela espécie humana. Esta foi a terceira pesquisa mais importante no mundo da ciência, logo atrás da bomba atômica e do pouso na Lua. No mundo que enfrenta o câncer e doenças cardíacas, o conhecimento deste código já reduziu o sofrimento humano. Com essas novas ferramentas científicas, Craig Venter vislumbra a saúde do planeta buscando a chave para nossos desafios mais urgentes sobre clima e energia. Seu destino, o mar. Com o mesmo espírito que motivou Charles Darwin 200 anos atrás, Craig Venter cruzou o planeta a bordo do Sorcerer 2 buscando seus próprios atalhos científicos. Na tentativa de desvendar o código do oceano para mudar o futuro do nosso planeta. A busca vai além da mais estranha vida que conhecemos, passando pela nova nanovida, que pode produzir hidrogênio limpo para a queima, restaurar o equilíbrio de carbono da atmosfera e prever os dramáticos eventos do nosso planeta. Estes filtros vão capturar estas novas formas de vida que só podemos conhecer através de seu código genético. Cada milímetro da água do mar contém cerca de 1 milhão de bactérias e mais de 10 milhões de vírus. Nós encontramos 20 mil novas proteínas que metabolizam hidrogênio de alguma forma. 20 mil! Estas criaturinhas são menos conhecidas que galáxias distantes, mas formam de 60% a 90% de toda a vida do planeta. Elas são os químicos que controlam as funções vitais do planeta. A fonte de seu poder? Seu código genético. 64 quilômetros da costa de Maryland é uma calma noite de dezembro. Estamos soltando. Você pode ir até lá e dar um pouco de corda? Estamos nos aproximando demais, então temos que ir por ali. O Sorcerer parou para baixar a bomba da 13ª amostra da expedição. A velocidade está boa. Isso vai filtrar rápido. A melhor chance de acumular bastante vai ser pelo centro do... O técnico científico Jeff Hoffman quer terminar a filtragem da primeira noite de coleta de uma viagem de 2 anos, antes que a tempestade os atinja. A temperatura fica baixa até o começo da próxima semana, esquentando na véspera de Natal. Esta é uma amostra média, cerca de 2 trilhões de criaturas. Elas vão para um freezer na parte de baixo do convés, enquanto o barco se dirige para o sul durante a noite. O Sorcerer é um barco de pesquisas incomum, mas serve muito bem para esta viagem. Oh, golfinhos bem na proa! Golfinhos! Aqui tem um, ali tem mais. Na frente, atrás e por baixo está a vida oceânica como sempre conhecemos. Do maior cetáceo às tartarugas marinhas que migram milhares de quilômetros, aos leões marinhos que podem nadar a 40 quilômetros por hora. Menores que eles, temos peixes como estes.
e criaturas ainda menores, como as conhecidas medusas e o minúsculo plâncton, que estão na base da cadeia alimentar. Mas abaixo disso, na escala micro, existe a vida que mal conhecemos. Nossos olhos não podem vê-los no seu habitat natural e estudá-los no laboratório tem sido extremamente difícil. O que se fez no passado foi tentar fazer coisas crescerem fora da água, por exemplo. E o que cresceu foi caracterizado e outros 99% foram ignorados. Aqueles 99% são o alvo de Craig. Se pudéssemos ver as criaturas nessa faixa de luz sob o casco do Sorcerer, a imagem se pareceria com um rico zoológico com indivíduos 1000 vezes menores do que o menor peixe. Para coletar essas criaturas, o navio foi adaptado para obter amostras de todos os oceanos do mundo. Monitores, bombas, filtros e freezers adicionais de água do mar foram instalados. Há um sistema de informação global via satélite em tempo integral para uma tripulação de 6 pessoas, mais os cientistas colaboradores. E um laboratório seco a bordo com microscópio de fluorescência com capacidade de aumento de 30 a 100 vezes e que faz a contagem de espécimes. Isto tudo ajuda a equipe a entrar no mundo dos micro-organismos, mas o trabalho real acontece no nível molecular de leitura do DNA. Esse será o desafio para a segunda parte desta expedição científica, de volta ao Instituto J. Craig Venter, em Rockville, Maryland, em um dos vários laboratórios com mais de 200 cientistas e técnicos. O trabalho do Instituto é custeado em parte por doações multimilionárias da Fundação Gordon Moore e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Craig e sua equipe no Sorcerer coletam arqueia e bactérias, juntas denominadas micróbios, assim como os vírus. O laboratório analisa seu conteúdo genético, seus genomas. O genoma é nosso conjunto completo de material genético. Pensamos nele em termos de genes. Genes são séries de letras, talvez milhares ou mais, em um código genético. Usa S, CS, GS, TS, que codificam as proteínas. As proteínas determinam as características físicas que dão a cada ser vivo a sua função e sua identidade. Os genomas são como os softwares da vida. Sendo códigos, os genomas podem ser mapeados. Além do genoma humano, centenas de outros mapas já foram completados. Cão, camundongo e moscas de fruta, por exemplo. Os genes de menos de 10 tipos de micróbios do oceano foram mapeados completamente. Além do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, o Sorcerer está sob a neblina da tempestade de inverno que está por vir. Tudo bem por aí? Com o fim da tempestade, uma amostra é colhida para ser filtrada durante a noite. Nós começamos esta parte da expedição descendo a costa e aí começaram ventos fortes que terminaram numa enorme tempestade. Ainda não conseguimos esquecer dela. Estas tempestades podem realmente mexer a água e trazer para perto da superfície organismos que nos dão uma tremenda diversidade dentro da amostra que pegamos. Esta é a amostra 14 de uma expedição que começou com um estudo piloto muito promissor no mar de Sargassos, no Atlântico. A coleta de amostras continuou pelo Golfo de Maine e ao sul, ao longo da costa leste. Há várias possibilidades de pesquisas. Poderíamos ficar só no mar de Sargassos e colher amostras pelos próximos 30 anos. Mas a ideia de Craig é descrever a diversidade global do conjunto de genes dos micróbios, coletando uma amostra a cada 320 quilômetros. Ele pretende continuar ao sul até o Canal do Panamá. A equipe vai explorar as águas das Ilhas Cocos, no Pacífico Oriental, e depois Galápagos, o mais famoso laboratório natural para se entender os mecanismos da vida. Um longo caminho através do Pacífico Sul vai levá-los à Austrália, onde eles vão coletar amostras da Grande Barreira de Corais. Depois, eles navegam pelo Oceano Índico até as Seychelles e contornam o Cabo da Boa Esperança na África. E no Atlântico, em direção ao norte, seguem de volta para casa. Pela primeira vez na história, podemos analisar o código genético de qualquer espécie. Isso nos permite estabelecer relações entre qualquer das espécies do planeta, incluindo a nossa.
Nosso código genético tem muitos genes iguais aos de outras formas de vida. Se a vida é pequena ou grande, terrestre ou marinha, as conexões são sempre profundas. Muitos destes genes do genoma humano já existiam muito antes do homem. Estamos cercados por um imenso mar de material genético, por genes. Talvez mais do que 10 a 20 bilhões de genes diferentes. Quando sequenciados o genoma humano, descobrimos 26 mil genes do nosso código genético e as pessoas dizem é difícil de entender a evolução, mas se o conjunto total de genes é de 10 bilhões e a gente conhece 26 mil no nosso código genético, não parece tão impossível. Darwin não podia vê-los, a expedição do Challenger não podia vê-los. Esse material vai nos ajudar a entender o ciclo do carbono. Só por conhecer a diversidade da vida aqui. Estamos vendo coisas que Darwin jamais poderia imaginar. O mar jogou seu feitiço sobre muitos aventureiros incansáveis. Essas figuras um dia vagaram pelos oceanos em busca de terras desconhecidas e tesouros distantes para seus reis. Seus novos conhecimentos incomodaram impérios, desafiaram crenças populares e conduziram o curso da história para regiões nunca imaginadas. A viagem de 1831 do HMS Beagle levou Charles Darwin às ilhas que abriram seus olhos para os segredos da evolução. 41 anos depois, o HMS Challenger explorou um novo local, o próprio oceano. Suas descobertas mudaram nosso senso do planeta para sempre. O Challenger coletou 362 amostras, lançando um resistente cabo de cânhamo de 5 a 8 quilômetros. Na extremidade do cabo havia uma rede de pesca, uma draga, uma garrafa de água e um equipamento sonoro. Depois de navegar 4 anos ao redor do mundo, eles encontraram o vale mais profundo do planeta e sua cordilheira mesoatlântica. Eles descobriram 4.717 novas espécies. Muitas vieram das grandes profundezas, como a esponja de vidro. Mas a menor forma de vida que o Challenger pôde achar era 10 vezes maior que a maior forma de vida que Craig Venter procura. E sua jornada está apenas começando. A amostragem da América do Norte e do Caribe está completa. Atrás está o Atlântico, o segundo maior oceano da Terra. Na frente, o Pacífico, o maior. E no meio, um dos pontos biológicos mais importantes do mundo. Lar do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais, na Ilha de Barro, Colorado. E do biólogo evolucionista Beef Birmingham. De uma perspectiva tropical e marinha, o Panamá é incomum. Se você olhasse para um pedaço de uns 50 quilômetros quadrados em qualquer lugar da Terra, não encontraria tanta diversidade como se vê aqui. Nós temos a diversidade marinha do Caribe, a diversidade marinha do Pacífico Oriental, e o resultado é esta diversidade extraordinária, assentada aqui num pedaço de terra que liga a América do Sul à América do Norte, o Istmo do Panamá. Temos que seguir sempre em frente. Nossa última amostra foi a cerca de 80 quilômetros da costa para se ter certeza de que não foi contaminada pela poluição local. Vamos fazer uma amostra em Barro, Colorado, e depois outras no lado do Pacífico. Assim, vamos ter uma comparação direta entre o Atlântico, o Caribe e o Pacífico. Craig recebeu um resultado preliminar do laboratório referente às primeiras 4 amostras. E incríveis 85% das sequências de DNA de cada uma delas são exclusivas àquela parte do oceano. Os locais são tão específicos e únicos que poderíamos provavelmente saber só pela água de lastro no navio de que parte do mundo se pegou aquela água e onde foi despejada. As implicações são enormes. Se você tomar alguns milhares de galões de água do mar, vai carregar provavelmente bilhões de organismos de uma parte do mundo e depois jogá-los em outra área onde nunca estiveram. Olá, como vai? Olá, como vai? Bem-vindo a bordo. Que barco, hein? Tudo bem? Bem, a gente está cheio de água. E o que é aquilo ali? Ah, aquilo lá não tem importância. Vá direto para o ancorador, por ali. Agora nós temos um piloto de verdade a bordo.
Ok, vai em frente, relaxa e desacelere. É hora de ver o que há neste lago panamenho. Para pegar uma amostra, o Sorcerer baixa uma bomba e uma sonda a uma profundidade de 1,5 metro. Tudo bem? A sonda desceu? Os instrumentos registram pH, salinidade da água, temperatura e quantidade de oxigênio dissolvido, entre outras coisas. Precisa de um destes, certo? Vai lançar moda por aqui. Isso mesmo. Depois de aspirar 200 litros, a bomba e a sonda são recolhidas. A água coletada passa então por uma série crescente de filtros. Os filtros mais altos removem toda forma de vida acima de 1 micrômetro. O médio retém seres maiores do que 0,8 micrômetros. O mais baixo, os de 0,1 micrômetro, são organismos 1000 vezes mais finos do que um fio de cabelo. Demora cerca de 1 hora para filtrar 200 litros. Jeff Hoffman confere o que pegou, a primeira amostra de água doce da viagem. Como esperado devido à alta pluviosidade na floresta tropical, o filtro de 0,3 micrômetros está cheio de formas de vida. Como todas as outras 20 amostras que Jeff coletou, ela é selada, rotulada, congelada e pronta para ser transportada para o laboratório em Rockville. Longe do sol panamenho, as amostras de Jeff Hoffman chegam ao Instituto Venter. 59.1. 67.1. Eu queria que você estivesse aqui, Jeff. As amostras estão chegando há meses. Desde a primeira coleta do Sorcerer no Mar de Sargassos, as amostras estão completando uma incrível jornada no laboratório. O trabalho começa aqui, onde cada um dos filtros de papel do Sorcerer chega com dezenas ou milhares de espécies desconhecidas. O desafio é ir ao fundo de todo o grupo de seres vivos capturados por este papel, identificar seu DNA e então tentar isolar o que cada gene faz. O método do grupo é chamado sequenciamento shotgun do genoma total. De forma geral, é algo assim. O DNA é cortado em pedaços, copiado e então seu código pode ser lido por robôs. Um computador reorganiza o código, como vamos ver. Isso foi considerado impraticável quando a equipe de Craig desvendou o código humano. Poderá ele decodificar todo um ambiente marinho de espécies completamente desconhecidas? A coisa é bem mais complexa. Com o genoma humano, nós descobrimos o que há em uma espécie e um genoma. Estamos lidando com dezenas de milhares de espécies ao mesmo tempo. Como vai funcionar o sequenciamento de genoma completo? Primeiro, uma enzima digestiva como as do estômago é adicionada ao filtro cortado em tiras neste tubo. Agitando um pouco, a enzima vai dissolver tudo, exceto o código da vida purificado, o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. O passo seguinte é produzir fragmentos aleatórios de DNA com alta pressão de gás nitrogênio. Existem várias maneiras de fazer isso. Pode-se usar apenas forças de dispersão. Nós usamos pequenos nebulizadores. Impulsionados por gás pressurizado, longos fios de DNA são empurrados através de um minúsculo orifício. As longas cadeias são fragmentadas em pedaços menores, cada um deles uma minúscula escada química com degraus feitos dos 4 códigos químicos da vida: G, C, T ou A. A sequência única de letras nesses degraus é o código genético que Craig busca. Mas nem os melhores instrumentos são bastante sensíveis para ler de uma só vez todos os degraus de uma cadeia. Então a equipe de Craig usa recursos químicos para resolver o problema. Cada fragmento é copiado bilhões de vezes. Cada cópia tem uma tarefa bem simples: ser marcada e mostrar o seu degrau no pedaço original da escada. É assim que cada cópia identifica o seu degrau. Uma enzima específica abre a escada. Uma segunda a reconstrói.
A terceira e mais poderosa interrompe a reconstrução ao acaso e marca aquele degrau com corante fluorescente. Todos os CS ficam de uma cor, os TS de outra e assim por diante. No final, bilhões de cópias são marcadas. O próximo passo consiste em organizar as cópias da menor para a maior, de forma a se gravar a sequência do pedaço original. O alinhamento e o registro são feitos por robôs nos centros de sequenciamento com 100 analisadores automáticos de DNA, cada um 2,5 vezes mais eficiente do que os usados para ler o genoma humano. E é carregado na máquina de sequenciamento que separa cada fragmento, uma letra do código genético de cada vez. Em cada poço da bandeja de amostras, uma corrente elétrica puxa todas as cópias através de um capilar de vidro, que faz parte de um arranjo em que cada capilar tem a largura de um fio de cabelo. Dentro deles, as cópias marcadas por cores começam a se separar por tamanho, as menores que as maiores. Depois de 1 hora, elas chegam ao outro lado e as cópias estão perfeitamente alinhadas. Elas passam por um raio laser. As marcas coloridas fluorescem de acordo com a ordem de chegada. Uma minúscula câmera de TV grava a sequência de letras em um disco. Da vida para o disco. O que já foi uma informação química de um ser vivo, agora é um código digital pronto para ser processado pelo computador. Cada faixa de blocos coloridos representa as letras genéticas de um pedaço da escada. Craig e sua equipe estão chegando perto, mas o Shotgun produz muitos pedaços. Como páginas rasgadas e esparramadas de um livro, elas precisam ser reorganizadas e lidas. Depois de toda a fragmentação e cópias, há muito código. Podemos fazer cerca de 100 amostras ao mesmo tempo em cada máquina. E com 100 máquinas, geramos literalmente milhões de letras de código genético por minuto. Este volume enorme de código digital é enviado para supercomputadores dos laboratórios de Venter. Se pudéssemos viajar para dentro deles, veríamos uma composição de fragmentos de 40 letras sobrepostos. Muitas não combinam, mas alguns fragmentos vão se alongando. No final, forma-se um gene completo, uma longa cadeia de 600 a 1.200 letras. Genes comuns a todas as formas de vida são identificados como o RECA, responsável pelo reparo de DNA, ou o gene 16S, responsável em parte pela produção de proteínas. Uma vez que cada forma de vida tem seu RECA característico, a contagem de seu total no computador vai dar uma estimativa conservadora de quantas espécies novas a equipe encontrou. Cada um desses 1.800 micróbios tem vários milhares de genes. Mas como a equipe de Craig Venter sabe quais são os genes de cada micróbio? Para cada elemento genético, cada cromossomo, cada espécie, cada indivíduo, o DNA é matematicamente único. E isso permite que peguemos o DNA de 2 organismos ao mesmo tempo, obter sequências de pequenos pedaços e, quando colocamos no computador, podemos reconstruir esses cromossomos. Eles não se misturam. Com 88% dos genes reconstituídos, a equipe de Craig os combina letra por letra para conhecer a sequência dos genes de 3 micróbios marinhos. Esse processo mostra que meros 2% do que a equipe encontrou é familiar. Os outros 98% são novos, mas com similaridades suficientes para se adivinhar o que fazem. A produção de hidrogênio é codificada por esta família de genes, uma incrível promessa de energia limpa. Estes genes codificam mais de 800 novos pontos luminosos, como os dos nossos olhos. Um grande salto desde os outros 12 milhões presentes nos micróbios marinhos. Muito mais fotobiologia parece estar acontecendo no mar, além do que se sabe. Acho que quando a primeira coleta de dados do mar de Sargassos for publicada, ela vai deixar todo mundo espantado.
Juntos, os cientistas encontraram um número espantoso de 1,3 milhões de novos genes, quase o dobro de todos os genes já descobertos. Quer que eu cheque a altura da ponte? A energia e as expectativas da equipe do Sorcerer são bem altas. Eles encontraram mais espécies em um ponto de coleta do que o Challenger em sua viagem de 4 anos por todo o planeta. Ao mundo dos micróbios. Você não vai simplesmente para um lugar e descreve o número de espécies que ele descreveu baseado só nas sequências. O número de novos genes que ele descreveu. E eu tenho expectativas incríveis sobre o que uma viagem de 15 ou 16 meses vai trazer de novas espécies, novos genes e, o mais importante, eles têm novas ideias do que tudo isso significa. Com tantas espécies novas de micróbios do oceano, pode haver mudanças radicais no conhecimento de como eles regulam a química do planeta. E já sabemos do que eles são capazes. Nossa, tem mesmo alguma coisa aqui. Microbiologista Claire Fraser. Eles podem degradar os poluentes mais tóxicos, podem sintetizar os antibióticos mais potentes. Os micróbios podem fazer reações químicas que nossos melhores cientistas não conseguem fazer. Em suas viagens pelos oceanos do mundo, Craig Venter e sua equipe coletam amostras de bilhões de micro-organismos. Os cientistas querem decifrar os códigos genéticos para resolver os desafios atuais do consumo de energia e das mudanças climáticas. As Ilhas Cocos, na Costa Rica, têm uma rica história de predação. Eu sempre tentei evitar os tubarões quando estou em águas onde sei que eles existem. E esta é a Ilha dos Tubarões. Craig Venter quer saber se é possível que nosso alimento e ar não venham de onde pensamos que vêm. Em uma calma baía das Ilhas Cocos, a 604 quilômetros da Costa Rica, a expedição do Sorcerer se prepara para mergulhar e coletar uma amostra de micro-organismos do oceano. As Ilhas Cocos são conhecidas pela variedade de tubarões, grandes arraias, uma diversidade incrível de peixes e vida marinha. Tudo graças aos micro-organismos que coletamos, estando uma parte deles na base da cadeia alimentar. Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Tá quase cheio, preciso desligar a bomba. Tudo bem. Este vai ser meu primeiro mergulho com tubarões, pelo menos até onde eu sei. A vida no oceano como a conhecemos. Os grandes comem os pequenos. Os pequenos comem os minúsculos. Esta é a teia das relações que conhecemos. Mas é abaixo dos minúsculos que nosso conhecimento é incompleto. A vida microscópica maior foi bastante explorada, da equipe do Challenger em 1872 até os estudos da demanda de clorofila do programa do satélite SeaWiff da NASA. Entre os maiores seres microscópicos, os mais importantes são os do fitoplâncton. São como plantas consumidas por pequenos animais, iniciando a cadeia alimentar que continua até os grandes predadores, como este tubarão descansando entre as refeições. Assim como as florestas tropicais, o fitoplâncton foi chamado de pulmão do planeta. Ele absorve dióxido de carbono e elimina oxigênio. Um ser microscópico sozinho não faz muito, mas 1 trilhão deles flutuando perto da superfície cheios de clorofila, vistos aqui como luz azul e verde, são responsáveis por metade do oxigênio e do carbono que circulam em todas as plantas da Terra. Pelos oceanos da Terra, eles absorvem a energia do Sol pela fotossíntese. Sempre pensamos neles como a principal fonte de alimento e oxigênio da Terra. A
Agora, as descobertas da expedição de Craig sugerem que poderia haver por lá 1 trilhão de diferentes micróbios sedentos de sol. Eles têm no mínimo 3.000 novas estratégias para perceber a luz solar e processam essa luz de formas incomuns, sem clorofila, por exemplo. 10 a 20% da bioquímica da Terra pode não ser o que sempre pensamos. Ei, espera para subir a sonda. Craig está descobrindo uma enorme diversidade destes químicos microscópicos a cada parada. Com 25 regiões exploradas até agora, sua pesquisa global do oceano já revela seu fantástico potencial. Próxima parada, Galápagos, o laboratório natural mais famoso do mundo para o entendimento dos mecanismos da vida. Aqui, Charles Darwin estudou iguanas marinhas, tartarugas e uma ave que ficou conhecida como tentilhão de Darwin. Ele encontrou evidências da evolução da vida e abalou crenças tão profundamente que os impactos são sentidos até hoje. E agora, Craig Venter visita este ecossistema primitivo, nadando com os temas de Darwin e coletando o que não era visível para os instrumentos de 1830. Craig mergulha nos quentes mares sulfúricos de Galápagos em uma viagem global de descobertas que pode surtir efeitos no posto de combustível perto de você. A expedição se prepara para sua 35ª amostra, desta vez num curso firme de 2 nós. Coisas estranhas acontecem nas profundezas da Terra debaixo deste monte e Craig Venter está aqui para investigar. O biólogo e colaborador Dr. Vitor Galhardo juntou-se à equipe. Victor estuda a fonte de produtividade do oceano em um dos mais ricos pontos de pesca, mais ao sul, no Chile, sua terra natal. Ele acha que o fitoplâncton é apenas uma das razões da abundância de peixes encontrada aqui. Não é possível que só o fitoplâncton seja o responsável. Portanto, deve haver alguns outros organismos que contribuem com a produtividade. Victor está intrigado com os maiores micro-organismos do fundo do mar e está participando de um censo de 10 anos da vida marinha global. Está claro para ele que a viagem de Craig em busca da menor forma de vida está entre as mais importantes na história do oceano. A microbiologia e a oceanografia estão avançando tremendamente graças a isso. Assim como foi com a expedição do Challenger no século XIX. O enxofre que borbulha do fundo do oceano é um dos maiores nutrientes que alimenta os micro-organismos que alimentam todo o resto. Normalmente você tem que ir às profundezas em submersíveis para ver isso, e nós vimos com cerca de 15 a 18 metros de água. É como mergulhar nas profundezas, mas fazer esses experimentos, colocar as mãos nos respiros quentes e tirar amostras diretamente, sabe? É uma conexão real com a biologia. Eu não vejo hora de levar essas amostras para o laboratório. Isso estava bem no respiro, bem naquela área totalmente coberta com estas algas brancas. Estava quente, então eu tirei com as mãos e eu senti que estava mais quente do que as coisas em volta. Então, vamos ver o que tem lá. Então, Victor, essa é a nossa amostra de solo do lugar. Embaixo do convés, no laboratório do Sorcerer, Victor e a oceanógrafa da equipe, Carla Heidelberg, começam a olhar os maiores micro-organismos do sedimento. E tinha todas aquelas criaturas lá. Enquanto isso, a tripulação no Zodíaco transfere a água coletada para o Sorcerer para filtrar os minúsculos organismos. Eu sinto o cheiro ainda mais forte. É um. É sim. Não foi fácil pegar, foi? Não. Na verdade, foi bem difícil. Quer dizer, nós temos 3 pessoas no fundo puxando a mangueira em direção à coisa e a onda poderia vir e todos os 3 seriam jogados para o fundo. A vida é comandada pelos nutrientes disponíveis e, nesse caso, é o enxofre. Assim, a maior parte dessas formas de vida vive do enxofre.
Nem todas as descobertas precisam esperar pela análise completa do sequenciamento genético. O Sorcerer vai para um refúgio perto de Galápagos para passar a noite. O frio é bem-vindo pela tripulação e a estabilidade ajuda a continuar com o trabalho microscópico lá embaixo, onde as maiores amostras de lodo eram examinadas. Uau! Você está vendo isso? O que estas cianobactérias estão fazendo lá? Tem sulfato e tem luz. Assim sendo... Energia. Victor quer descobrir que energia é capturada por estes minúsculos organismos chamados cianobactérias. Uma forma nova e misteriosa de usar a luz da superfície ou de obter energia a partir do enxofre. Ou ambos. Como isso se move? Bom, elas se movem liberando um muco viscoso. O muco sai desta membrana intercelular que fica ao redor de toda a célula. Esses organismos são fábricas que realizam todo tipo de reações. Elas têm uma maquinaria fantástica. Como Craig e muitos outros biólogos, Victor espera que os mecanismos vivos dos micróbios resolvam alguns problemas de energia e poluição que o mundo enfrenta. Afinal, a energia armazenada nesses micróbios tornou-se há muitos anos fonte de combustíveis que dirigem a economia do mundo hoje. Uma alternativa biológica para o petróleo e gás natural tem enorme potencial. A equipe decide se aventurar nos labirintos de mangue de Galápagos. Craig suspeita que os genes encontrados nessa área possam ter novos códigos de vida que incrementariam a eficiência da produção de outro tipo de biocombustível. Eu nunca vi nada que... Este mangue retém o resíduo de anos de biologia e Craig não foi o único atraído para cá. Certo, adiante. Mais 2 tartarugas ali atrás. É. Olha, bem aqui. Ela está enterrada. Diga quando. Certo, devagar, devagar. Tem uma fêmea bem aqui, dá pra saber pela cauda. E o outro não se mexe. Ok, vamos pegar a amostra. A equipe vai pegar amostras de água e de sedimento aqui. Tudo certo? Estou com lama até os joelhos. Nossa! Tem um monte desses seres vivendo aqui. Deve chegar a uns bilhões e, por isso, eu não sei se você consegue sentir o cheiro, a enxofre sendo liberado. É o metabolismo primitivo. Deve ter um monte de celulose nessas coisas parecidas com bactérias que quebram as plantas. Nos Estados Unidos, o milho é responsável pela produção de 6,4 bilhões de litros de etanol combustível por ano. Ele é misturado com gasolina e vendido como E85. Craig espera que novos genes microbianos deste labirinto de mangue aumentem bastante a eficiência de quebra das moléculas do milho. Se o milho produzido nos Estados Unidos se destinasse ao etanol, daria para produzir biologicamente 20% do combustível automotivo do país. É muito raso aqui, hein? Cuidado, é por aqui. Preparando-se para deixar Galápagos, o Sorcerer para em uma lagoa na ilha Floriana para coletar uma última amostra. Muito frequentada por aves como flamingos rosa, esta amostra é imprevisível porque sua água é salobra e isolada. O potencial é totalmente desconhecido. É também uma ilha que Charles Darwin visitou.
Craig Estes, um naturalista e historiador, discute os trabalhos de Darwin. O naturalista daquele tempo ficava conhecido quando encontrava algo diferente, que nunca tinha sido descrito. Então, quando Darwin veio a Galápagos, ele acabou descobrindo... Hoje, no dia do aniversário de Darwin, Craig pensa na sua própria parada em Galápagos. Nós baseamos nosso mundo, e Darwin certamente baseou o seu, em acuidade visual. Hoje temos novas ferramentas. Ainda fazemos biologia de observação, só que fazemos com um novo conjunto de ferramentas usando maiores aumentos. Nós mal começamos a entender a biologia desse planeta. Talvez seja um pouco o mesmo que foi para Darwin com todas essas espécies diferentes, com as mudanças que ele observou. Talvez seja por isso que ele tenha demorado décadas para juntar tudo. Nós estamos muito sobrecarregados de informação. O Sorcerer continua sua pesquisa colhendo amostras a cada 320 quilômetros. A Austrália é o terceiro continente mais importante de Craig Venter, com sua magnífica Grande Barreira de Coral. O maior ecossistema vivo do planeta, a Grande Barreira de Coral atraiu biólogos de primeira linha durante anos. Muitos desses trabalhos acontecem na estação de pesquisa da Ilha Heron, operada pela Universidade de Queensland. Os doutores John Maddock e Linda Blackwell falam para Craig Venter de suas pesquisas sobre os micróbios oceânicos e os fascinantes corais. Corais são seres muito simples. Em águas claras tropicais com pouco alimento, eles desenvolveram uma incrível habilidade para assimilar cada pedacinho de comida disponível. Seu segredo, uma pequena ajuda de algas simbiontes que vivem dentro de suas dobras e captam vários espectros de energia luminosa do Sol pela fotossíntese. Menos conhecidos, os terceiros colaboradores por trás do sucesso dos corais são as menores bactérias coletadas em Harrow Island por Craig e Jeff Hoffman. Tudo bem, Karen? Que estiveram no Sorcerer por 1 ano e meio. Retirando o que sobra do pouquinho de alimento flutuante eliminado pelo coral, os micróbios funcionam como recicladores. Alguns micróbios poderiam também ser agentes de doenças sob a água, eliminando o sulfato tóxico que mata o coral. Entender o mecanismo de doenças subaquáticas seria importante para salvar os recifes de coral. Também é muito importante para as fazendas de peixes e sua promessa de alimento do futuro vindo do mar. Quando Craig Venter faz a volta para ir para casa, está no local de amostragem de número 94. De volta ao laboratório, o número de novos genes descobertos em Galápagos atinge 5 milhões com 7 mil novas espécies. A pesquisa já deu origem a centenas de estudos sobre o oceano, a Terra e as ciências biológicas em todo o mundo. Neste ano e meio de expedição, nós vamos aprender mais sobre a vida na Terra, sobre evolução das espécies, do que aprendemos coletivamente em tudo que foi feito em ciência até os dias de hoje. Vá direto por ali. O legado de Charles Darwin é grande, mas ele não conseguiu ver 90% da vida neste planeta. Com estas ferramentas genéticas, Craig Venter está definindo o próximo passo da oceanografia. Daqui a 100 anos, vamos olhar para trás e dizer, uau, essa é realmente uma viagem notável. E começa no mar uma nova aventura para toda a vida na Terra. Você sabia que Galápagos é uma província do Equador na América do Sul? Com o objetivo de preservar o ecossistema único da ilha, o governo equatoriano aprovou leis para desencorajar a introdução de animais e plantas não nativos, controlar a pesca e o turismo e proibir novos assentamentos humanos. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Qual o valor científico do estudo do plâncton e de outros micro-organismos marinhos? Como o estudo da genética contribui para o desenvolvimento de fontes de energia alternativas? Agora tente isto. Imagine os oceanos da Terra como uma grande arca do tesouro cheia de riquezas. Faça uma lista dos tesouros do oceano. Como nós podemos proteger esses tesouros para as futuras gerações? Esperamos que você tenha gostado desta viagem do Discovery na escola ao futuro da genética.
Versão brasileira Vox Mundi.